Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui. Confesso que já um pouquinho triste porque nossa série está terminando, mas todos os vídeos dessa série estarão disponibilizados lá no YouTube. Vamos criar uma playlist com o título da série, Amor Revelado na Cruz, e você vai ter então as 8 aulas, as 8 pregações já direto, tá? Sem a parte introdutória, sem música, já os estudos direto. Então você vai poder acessar e acompanhar, rever e aprender mais de tudo aquilo que a gente trabalhou nestes dias todos aqui na Palavra de Deus. E chegamos então ao nosso último estudo, e o nosso título hoje é Além da Cruz. Além da Cruz. É verdade que a cruz, ela tem um destaque muito grande dentro do cristianismo. E passamos aqui vendo cada dia um aspecto da cruz. Cada dia analisamos dentro do cenário bíblico assuntos muito importantes com relação à cruz. Vimos que Deus anunciou a cruz lá no Jardim do Éden quando o pecado entrou. Vimos que a cruz foi necessária porque foi um método de garantir a nossa salvação. Vimos que a cruz também significa a derrota do diabo e a reivindicação do caráter de Deus para o universo. Vimos que através da cruz nós somos beneficiados, nós recebemos o perdão, a justificação, a reconciliação. Aprendemos que diante da cruz todos nós temos que tomar decisões e podemos tomar decisões acertadas, firmes na palavra de Deus. Então a cruz, ela é fundamental. Ellen White resume de forma extraordinária a importância da cruz no cristianismo. Ela diz assim no livro Atos dos Apóstolos: remover do cristianismo a cruz seria como remover do céu o sol. Você já imaginou olhar para o céu e não ver o sol? O sol dá toda a estrutura do céu. O céu sem sol não faria sentido nenhum. O céu, ele não é um elemento periférico no céu, ele é o centro do céu. Assim também a cruz não é um assunto superficial da Bíblia. A cruz não está na periferia dos temas das Escrituras, a cruz está no centro. E por isso Ellen White usa essa frase para deixar claro para nós que remover a cruz do cristianismo é como remover o sol do céu. A cruz é muito importante. Na cruz, de fato, nós vemos o amor revelado de Deus por nós. Como foi bom meditar todos estes dias na cruz. Eu me senti revigorado. Há poder na cruz de Cristo. No entanto, nós não podemos parar na cruz. Além da cruz, há mensagens muito importantes para o povo de Deus. Justamente nessa noite, eu quero tratar deste tema, além da cruz. Depois que Cristo morreu, o que aconteceu? Quais diretrizes a Bíblia nos dá agora? Como viver diante dos eventos da cruz? E eu gostaria de, nessa noite, destacar aqui com vocês 3 coisas que Jesus fez após a cruz. Uma ainda ele vai fazer, 2 já foram feitas. A primeira, Jesus ressuscitou. Olha comigo o texto bíblico. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Nós não temos um Deus morto. Se Jesus tivesse ficado na cruz, depois sepultado, e não tivéssemos mais nenhuma informação dele, não faria muito sentido venerar, adorar, louvar um Deus que não conseguiu sair da sepultura. Mas a Bíblia declara para nós que Jesus não. Ele triunfou. Ele morreu às 15 horas na sexta-feira. Como vimos naquele estudo especial do símbolo da cruz, quando a Páscoa apontava para a realidade maior que foi o sacrifício de Cristo. Ele deu a sua vida por nós como cordeiro, sem mácula, sem defeito, sem pecado.
Ele estendeu os seus braços e morreu por nós na hora do sacrifício da tarde, na sexta-feira. Jesus ficou todo o sábado na sepultura, mas no domingo ele ressuscitou. A tumba está vazia. Jesus venceu a morte. Ele saiu daquele lugar e triunfou. Foi o triunfo da vida. É muito bom olhar para Jesus e ver que ele venceu a morte, porque isso dá garantia para cada um de nós que em Cristo nós também vamos vencer a morte. Se tem um tema que machuca a gente é a morte. Como pastor, eu tenho que fazer muitos funerais. É muito triste sepultar alguém que eu tive a oportunidade de conviver, de conversar, de participar da vida. É muito triste chegar naquela celebração fúnebre e ver familiares desesperados, chorando. Talvez estou falando para alguém aqui nessa noite que passou por isso recentemente, que perdeu um ente querido. A morte tirou a companhia dessa pessoa que você ama. Mas quando nós olhamos para Cristo e vemos que Ele ressuscitou, nós temos a certeza que a morte não é o fim. Eu sempre digo nestas cerimônias fúnebres, vai chegar um dia que a morte vai morrer. Jesus Cristo, em virtude da sua vitória sobre a morte, trará a vida plena, trará a vida completa para todos nós. Essa é uma boa notícia. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E essa foi uma notícia extraordinária que se espalhou. Mas depois da ressurreição de Jesus, a Bíblia também apresenta um outro cenário muito importante, falando da entronização de Jesus. Ele ressuscitou, depois de 40 dias aqui na terra, ascendeu aos céus. E Jesus foi entronizado no céu. E há 2 capítulos na Bíblia que mencionam de forma clara esta cerimônia de entronização de Cristo no céu. São os textos de Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Então, nessa noite, nós vamos olhar de forma mais especial para estes 2 capítulos. Já estudamos aqui em um dia da semana sobre Apocalipse 12. E vimos que Apocalipse 12 é o centro do livro e traz uma mensagem para nós de triunfo. Porque Apocalipse 12, conforme a aula que estudamos, vimos que quando Cristo morre na cruz, o diabo perde o seu acesso limitado ao céu, Cristo esmaga a cabeça da serpente, os anjos cantam no céu, porque pelo sangue de Cristo nós temos a vitória. No meio do Apocalipse tem essa boa notícia. Mas quando olhamos o capítulo 4 e 5 do Apocalipse, nós também temos uma notícia gloriosa. É a notícia de que Cristo, depois da sua ressurreição, ele ascendeu aos céus e ele foi entronizado no céu. Então o capítulo 4 e 5 do Apocalipse também traz uma boa notícia. Apresenta Jesus agora sendo coroado como Rei do Universo e tomando o cetro do universo em suas próprias mãos. Esse capítulo é belíssimo. Por isso eu quero dizer para você, não tenha medo do livro do Apocalipse. Já vimos uma boa notícia no capítulo 12 e agora vamos ver uma boa notícia no capítulo 4 e 5. Essa notícia da entronização de Cristo é fantástica. E tem 3 aspectos que eu quero ver com vocês no capítulo 4 e 5. Por que capítulo 4 e 5? Porque os 2 capítulos formam um bloco. Eles apresentam o mesmo tema. Então fazem parte aí de uma única unidade literária. Capítulo 4 e 5. E nós vamos ver então 3 aspectos. A cena da entronização, o momento da entronização e o resultado da entronização. Vamos ver qual que foi a cena da entronização. Abra a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 5. O texto diz assim, Apocalipse, capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. João, ele vê o Pai,
diante do trono. O Senhor está dentro do seu santuário, assentado no trono. E a visão que João vê é que o Pai está com um livro selado por dentro e por fora na mão direita. E quando ele olha para o Pai, ele vê uma imagem gloriosa. Você vai acompanhar aí na tela a imagem e eu vou ler o texto bíblico de Apocalipse. Vamos ler aqui o capítulo 4, verso 2 e 3. Diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, quando João olha, ele vê o Pai no trono com um livro na mão, selado, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E quando ele vai contemplar a figura do Pai, ele vê que é uma figura majestosa. Ele usa a sua linguagem para descrever a beleza da descrição. Ele diz que há uma mistura de cores. Ele menciona aqui 2 cores principais. Ele menciona o sardônio e a jaspe. A jaspe era uma pedra cristalina, meio esbranquiçada, e o sardônio, uma pedra avermelhada. Essa era a imagem que estava sendo emitida deste que estava sentado no trono. E essas 2 imagens podem muito bem representar, de fato, o caráter de Deus, justo e santo. Deus é santo, representado aí pelo branco, e Deus é justo, representado pelo vermelho. Isso emana do trono de Deus, santidade e justiça. A palavra trono ela é muito usada na Bíblia. Ela aparece mais de 67 vezes no Novo Testamento. E muitas referências estão aqui no capítulo 4 e 5. Na verdade, a sala do trono é o centro deste bloco. Tudo está em redor do trono. Diante do trono, ao lado do trono, no meio do trono, na frente do trono, saindo do trono. Você vai encontrar essa palavra muitas vezes no livro. O trono representa a soberania de Deus, o governo de Deus. Então está o Pai no seu trono, governando, emanando justiça e santidade, com um livro na mão, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. João olha mais um pouco e ele vê um arco-íris diante do Pai. O arco-íris representa a graça de Deus. A graça de Deus de forma gloriosa, que sempre se manifesta em favor dos seus filhos. Esta é a imagem que João vê de Deus. Mas agora, ao continuarmos a leitura, nós vemos que na sala do trono havia 24 anciãos. Olha comigo a descrição do texto bíblico, verso 4. Apocalipse capítulo 4, verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, diante do trono, 24 anciãos. E estes 24 anciãos estão ali o tempo todo diante da presença de Deus. Mas, além dos 24 anciãos, tem 4 seres viventes também. Estes 4 seres viventes estão posicionados perto do trono do Pai. E eles têm um simbolismo especial. Vocês vão acompanhar na tela aí as características destes seres viventes. Você vai notar que um tem a aparência de leão, o outro tem a aparência de um novilo, o outro tem a aparência de homem, e o outro tinha a aparência de águia. Estes seres estavam diante do trono de Deus. E aqui João está fazendo uso de uma linguagem para mostrar, quem sabe, a totalidade da criação. O leão representando o principal de todos os animais terrestres, os animais selvagens. A águia representando a soberania das aves do céu.
o novilho representando os animais de carga, e o homem representando também ali toda a humanidade. Estes 4 seres, que possivelmente são seres celestiais, representam a totalidade da criação. E estes 24 anciãos que estão ao redor do trono, eles também podem ser entendidos ou como seres angelicais, ou como seres humanos que foram redimidos e agora estão diante do trono de Deus. Há uma discussão teológica e nós temos bons argumentos para os dois lados. Não é o mérito aqui eu fazer um estudo exegético dessa passagem, mas ou pode ser uma referência aos seres angelicais que assistiam diante de Deus, ou a seres humanos redimidos que agora foram salvos por Cristo e estão também no trono, ao redor do trono de Deus. João, então, ele olha esta cena e ele contempla o Pai, ele contempla os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Há uma imagem no céu de glória, e ali no céu há milhões de anjos, e eles estão cantando. Estes anjos estão ao redor louvando o Criador, e o motivo do cântico realmente é porque Deus é o Criador de todas as coisas. Olha comigo aqui, Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Diz assim o texto, Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Estes anjos estão diante da presença de Deus, louvando, exaltando, cantando. E o motivo desse louvor é que Deus é o Criador. O livro do Apocalipse mostra essa dedicação dos anjos, tendo Deus como referência e louvando a Deus por todas as coisas criadas. É muito importante nós nunca perdermos a consciência de onde viemos. Porque quando nós sabemos que viemos das mãos do Senhor, quando sabemos que o nosso início foi o amor e a bondade de Deus, isso vai motivar também o mais puro e sincero louvor dos nossos lábios. Precisamos e devemos louvar a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele fez. Deus é o Criador. E aqueles anjos estão com reverência, exaltando, louvando o caráter de Deus. No entanto, agora há uma transição aí. Nós vemos que há um momento de muita tristeza. João realmente ele fica apavorado, porque não tinha ninguém digno de pegar o livro da mão daquele ser que estava diante do trono do Pai e desatar os selos. Nós vamos ver mais para frente no Apocalipse que o desatar do selo, cada selo que é aberto é um desenrolar da história. Não tinha ninguém que podia pegar o controle da história na mão e governar de forma suprema, tendo o controle de todas as coisas. Nenhum anjo podia assumir o controle do universo. E João, então, ao olhar para essa situação e não ver quem podia pegar o livro do destino, das mãos daquele que estava sentado no trono, ele começa a chorar compulsivamente. Há um momento de desespero, mas esse momento de desespero é substituído pelo anúncio. Olha comigo, Apocalipse, capítulo 5. E agora no capítulo 5, nós vemos aqui o verso 5 e 6. O desespero se torna agora esperança. Apocalipse 5, 5 e 6 diz assim. Vamos ler o 4 até para entender um pouquinho melhor. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aí o verso 5, todavia, um dos anciãos me disse, não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João está desesperado, porque não tinha ninguém digno para tomar o controle do universo na mão. Esta pessoa precisava tomar o controle, especialmente também da condução dos eventos terrestres, porque o diabo, quando ele usurpou o reino de Adão, o domínio de Adão, ele passou a reinar. Jesus disse também, quando estava para ir à cruz, lembra? Em João, ele diz assim, agora será expulso o príncipe deste mundo. Porque o diabo, como eu disse já no estudo, o significado da cruz, até a cruz ele tinha um acesso limitado ao céu. Ele era o representante da terra, ele era o príncipe deste mundo. E alguém precisava vencer o diabo para novamente tomar o controle da história na mão. E quem que venceu o diabo? Foi Jesus Cristo. Aonde Jesus venceu o diabo? Foi na cruz. Na cruz se cumpriu Gênesis 3,15. Quando Deus disse lá em Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como vimos na cruz, Cristo esmagou a cabeça do diabo. Ele triunfou de forma absoluta. Ele venceu. O diabo não podia mais acusar Deus, o caráter dele foi reivindicado no universo. Ele perdeu a simpatia de todos os seres de todo o universo. A partir daquele momento, ele teria uma obra restrita aqui na terra, mas ele não poderia mais ser o Senhor desse mundo. Cristo venceu. E aí, João estava chorando, desesperado, e o anjo lembra João. E é muito bonito essa passagem, eu quero reler o texto. O anjo diz assim, não chores. Perdão, um dos anciãos disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A cruz de Cristo possibilitou a vitória sobre o diabo. E agora, esse Cristo que venceu o diabo, esse Cristo que venceu a morte, que ressuscitou, ele está agora entrando no santuário. E João agora ele olha para trás e olha o que diz a sequência do texto. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5. O versículo 6 diz assim, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo. Quando João olha, ele vê um cordeiro como estando morto. Quando ele olha, ele vê Jesus Cristo ressuscitado. E de forma maravilhosa, Jesus se aproxima. Ele já tinha morrido em nosso lugar, ele já tinha pago pelo preço do nosso pecado, ele já tinha vencido o diabo na cruz. Esse Jesus chega diante do santuário e agora, diante do trono do Pai, ele pega o livro na mão, o livro do destino. E ele tem autoridade para desatar os 7 selos. E quando Cristo pega da mão do Pai esse livro, há um cântico de júbilo no céu. Os anjos começam a entoar louvores. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos e todos os anjos, eles começam a exaltar. E agora o louvor é a Cristo. No capítulo 4, todos eles estão exaltando o Pai por tudo aquilo que o Pai fez. O Pai é o Criador.
E agora, no capítulo 5, quando Jesus pega o livro, eles começam a cantar e o louvor é direcionado a Cristo, ao Filho. E o motivo do louvor é a redenção. Olha comigo, Apocalipse 5, o verso 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O cântico de todos os seres do universo é porque Jesus, ao morrer, Ele nos comprou para Deus. Ele nos deu vida eterna. Ele garantiu a nossa salvação. Então eles estão louvando a Deus pela redenção. No capítulo 4, o louvor é pela criação. No capítulo 5, o louvor é pela redenção. Criação e redenção. ênfase no Pai no capítulo 4, ênfase no Filho no capítulo 5. Me lembro que quando era adolescente, ouvi uma história do pastor Henry Fairabi, um grande evangelista que eu gosto muito de ouvir. Faleceu recentemente. Ele contou que um menino pegou um barquinho, recebeu a ajuda do pai para construir esse barquinho. O pai tinha aparelhos, uma marcenaria em casa, e eles fizeram um barquinho com muitos detalhes, lixaram, desenharam, escreveu o nome no barquinho. E aí o menino, ele morava perto de um rio, e ele ia lá, amarrou uma cordinha no barquinho, e ele jogava o barquinho e puxava o barquinho, jogava o barquinho e puxava o barquinho. Só que teve uma situação muito complicada, de um dia que estava um vento muito forte, a cordinha estava desgastada, aí ele jogou, infelizmente, quando ele foi puxar, a cordinha estourou e as ondas levaram o barquinho. O menino ficou muito triste e voltou para casa desanimado. Não sabia o que fazer, ficou mal um dia, 2 dias, 3 dias. E não seria a mesma coisa fazer outro barquinho? Ele tinha um apreço por aquele. Foi o primeiro barquinho, muito amor por ele. O nome dele estava escrito no barquinho. O tempo passou, um dia ele estava no vilarejo, na parte do comércio, e andando numa loja, viu um barquinho, ele falou: opa, peraí, acho que é o meu. Ele entrou na loja, olhou para o vendedor e falou: você pode pegar esse barquinho para mim? O vendedor pegou o barquinho, mostrou para ele. Ele falou: esse barquinho é meu. Pegou da mão do vendedor e falou: é meu esse barquinho. O vendedor falou: não. Esse barquinho está à venda aqui, nós compramos de um rapaz que vende muitos materiais, ele nos vendeu o barquinho. Se você quiser esse barquinho, você vai precisar comprar. Deu o valor para o menino. O menino não tinha o dinheiro. E ele então saiu correndo para falar com o pai dele. Chegou em casa e falou: pai, é o seguinte, eu achei o barquinho. O barquinho está lá na loja tal e o rapaz falou que se eu pagar tanto eu posso pegar o barquinho de volta. Pai, compra o barquinho, me dê o dinheiro para eu comprar o barquinho. E o pai então, sem pensar 2 vezes, pegou a carteira, tirou o dinheiro, deu para o filho saiu correndo. Chegou diante do pai, do vendedor, e disse assim: olha, está aqui, dá o meu barquinho. Entregou o dinheiro, o vendedor conferiu, ele pegou o barquinho, abraçou o barquinho, ficou muito feliz, saiu e disse assim para o barquinho, olhou para o barquinho e disse assim: olha, preste atenção, hein? Você é meu por 2 motivos. Primeiro, porque eu te criei. E segundo, porque eu te comprei. Sabe, querido amigo, Jesus, ele olha para nós e ele diz isso para nós hoje. Meu filho, você é meu por 2 motivos. Primeiro, porque eu te criei. E segundo, porque eu te comprei. Se tem 2 temas que nós não podemos jamais esquecer, são estes: criação e redenção. Nós fomos criados por um Deus de amor, que nos lapidou, que soprou o fôlego de vida em nós, que nos deu o livre-arbítrio, que demonstrou amor, demonstrou graça. E mesmo quando nós pecamos e nos aprofundamos no pecado,
e tínhamos que sofrer a consequência desse pecado, esse Deus enviou o seu próprio Filho para nos comprar. E Jesus, ao morrer na cruz, nos trouxe de volta para o braço de Deus. Assim como aqueles anjos exaltaram no céu o Pai e o Filho pela criação e pela redenção, hoje dos nossos lábios precisam sair louvores por estes mesmos motivos, porque viemos das mãos de um Deus que criou todas as coisas e porque nós também fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Cristo pegou aquele livro e aquele júbilo irrompeu no céu. E agora aconteceu uma coisa muito interessante. Preste bem atenção, pegue a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 5 e nós vamos ler agora o versículo 7. O versículo 7 diz assim: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes se prostraram e adoraram. Mas há um detalhe também no verso 6. Vamos voltar um pouquinho. No verso 6, diz que João olhou, viu o cordeiro, e o texto diz assim: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aconteceu uma coisa interessante. Quando Jesus tomou o livro da mão do Pai, os 7 Espíritos de Deus, que aqui é uma referência ao Espírito Santo, foi enviado por toda a terra. Aqui está o resultado da entronização. O fato de Cristo pegar o livro significa que ele foi entronizado como rei. O fato de Cristo pegar o livro significa que ele agora seria o grande comandante da história. E nesse momento o Espírito Santo é enviado para toda a terra. O Espírito Santo, ele desce de forma poderosa no momento, como resultado da entronização de Jesus Cristo. Eu quero partilhar com você um texto de Ellen White. Ela diz assim no livro Atos dos Apóstolos, página 38 e 39. Diz assim o texto: a ascensão de Cristo ao céu para os seus seguidores foi um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Por ela deviam esperar antes de iniciar a obra que lhes fora ordenada. Agora preste atenção aí no que está em vermelho. O texto diz assim: ao transpor as portas celestiais, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Foi o que acabamos de ver. Tão logo foi esta cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos. E Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi a confirmação do céu, a comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. Em conformidade com a promessa, Jesus enviara do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se o ungido sobre o povo. Você entendeu o que aconteceu aqui? Quando Cristo ele é entronizado no céu, quando ele pega aquele livro, ele é coroado rei. Ele é coroado rei e a partir daí começa a sua obra sumo sacerdotal. Ele se torna o nosso sacerdote, o nosso intercessor lá no céu. E essa cena é confirmada porque na hora que Cristo é entronizado, o Espírito Santo desce sobre a terra e desce de forma poderosa. Os discípulos no Pentecoste recebem a manifestação da presença do Espírito Santo. Quando a cerimônia de entronização terminou no céu, o Espírito Santo desceu sobre a terra. E até podemos fazer uma analogia aqui, porque Cristo ele ascendeu ao céu
40 dias depois de sua morte. Ele ficou 40 dias aqui e ascendeu ao céu. E o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, que representa 50 dias depois da Páscoa. Então essa cerimônia, esse cântico de louvor que aconteceu no céu, essa entronização de Cristo, foi feita, teve adoração e foi confirmada em 10 dias. Porque exatamente no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desce e de forma poderosa enche a vida dos discípulos. Um evento que acontece no céu tem uma dimensão na terra. Olha que coisa gloriosa. Como resultado da entronização de Cristo, nós temos agora o surgimento de uma igreja vibrante, cheia do poder de Deus, cheia do poder do Espírito Santo, e essa igreja começa agora a pregar o Evangelho em todo o mundo. Porque Cristo, o Salvador, está no céu como sacerdote e rei, e o Espírito Santo está na terra, atuando por eles, por meio deles, para expandir o reino de Deus. Que coisa gloriosa. É por isso que eu disse, querido irmão, que embora a cruz tenha um papel fundamental no cristianismo, embora a cruz tenha a mesma importância do sol no céu, a cruz não é todo o cenário da boa notícia da salvação. Nós não podemos terminar a leitura bíblica na cruz, porque além da cruz tem a ressurreição de Jesus, tem a tumba vazia. Além da cruz tem esse Cristo que foi entronizado no céu. Além da cruz tem o derramamento do Espírito Santo, que capacitou a igreja para pregar o Evangelho de forma poderosa. Então, o Evangelho completo, ele tem que abarcar a cruz, a tumba vazia e o trono no céu. Esse é o Evangelho completo. Ellen White concorda com isso. Ela escreveu o seguinte: aqueles que, desde a reunião de Minneapolis, em 1888, tiveram o privilégio de ouvir as palavras proferidas pelos mensageiros de Deus, o irmão Jones, o professor Prescott, o irmão Wagner, Olsen e muitos outros. A luz tem brilhado sobre o tema da justificação pela fé e da justiça imputada de Cristo. Estes são os nossos temas: Cristo crucificado pelos nossos pecados, Cristo ressuscitado dentre os mortos, Cristo nosso intercessor perante Deus. E intimamente ligada a esses temas está a obra do Espírito Santo, o representante de Cristo, enviado com poder divino e dons aos homens. Essa é a beleza do Evangelho completo. Então, para você não esquecer, as boas novas do Evangelho representam 3 símbolos: a cruz, a tumba vazia e o trono. Olha comigo esse slide. Na cruz, Cristo pagou a condenação dos nossos pecados. A tumba vazia representa sua vitória sobre a morte e a garantia de nossa futura ressurreição. Já o trono evidencia sua ascensão ao céu e o seu coroamento como sacerdote e rei. Deus seja louvado. Então nós temos aqui toda a Trindade em nosso favor. É por isso que Paulo, lá em Romanos, ele canta. Lá em Romanos, Paulo, ele se alegra porque ele diz: Deus é por nós. Depois ele diz: Jesus é por nós. Depois ele diz: o Espírito Santo é por nós. Em Romanos 8, ele usa os 3, toda a Trindade, dizendo que toda a Trindade está em nosso favor. Nós temos o Pai que está no seu trono e que passou agora o governo do reino deste mundo a Cristo. Ele é rei e sumo sacerdote diante de Deus. Ele está ao nosso lado. Ele pleiteia as nossas causas. Ele é o nosso advogado. E então do céu veio o Espírito Santo como representante de Cristo a essa terra. E o Espírito Santo atua em nós,
e através de nós, toda a Trindade está em nosso favor. Nós somos muito privilegiados. Essa é a boa nova. Todo o céu está ao nosso lado. Por isso nós não precisamos temer. Há um texto muito lindo de Hebreus, capítulo 4. Eu quero ler esse texto com você. Todas as vezes que você se sentir fraco, todas as vezes que você desanimar na caminhada cristã, eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Agora que você já viu tudo que a cruz significa, agora que você já viu que a cruz também não é o fim, que você tem a noção da ressurreição de Cristo e da entronização de Cristo, agora você pode olhar para esse texto, porque ele vai te dar fortalecimento e esperança. Vamos ler Hebreus capítulo 4, o texto diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você percebeu? Hoje nós podemos chegar diante do trono de Deus. Hoje nós podemos nos apropriar dos méritos do Salvador. E diante do trono de Deus tem graça. E todas as vezes que nós nos aproximarmos do trono da graça, a Bíblia diz, nós vamos receber misericórdia. Nós vamos ser socorridos no momento oportuno. Então, se você desanimar, se você se sentir fraco, se você cair nas ciladas do diabo e não tiver forças, chegue diante do trono da graça. Você vai ter misericórdia. Jesus venceu. E Ele não está morto na sepultura. Ele está no céu. E Ele está pronto para te ouvir. Ele quer que você se achegue diante desse trono. Ele quer derramar graça sobre sua vida. Amém? Você vai receber todo o poder do céu para triunfar em nome de Jesus Cristo. Agora, para encerrar o estudo dessa noite, 3 coisas que Jesus fez depois da cruz. Primeiro, Ele ressuscitou. Segundo, Ele foi entronizado no céu. E terceiro, como eu disse no início aqui da aula, o terceiro ato ainda não foi concretizado, mas está muito perto. Jesus prometeu voltar. Jesus prometeu voltar. Essa é a promessa mais gloriosa das Escrituras. E eu quero terminar a nossa série indo para as palavras de Jesus sobre este texto. João capítulo 14. Olha comigo a leitura. João 14. Jesus disse assim, logo no verso 1 é um texto conhecido, Jesus diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E aí vem o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quem fez essa promessa foi o próprio Senhor Jesus. Aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou, aquele que foi entronizado no céu. Ele garantiu que vai voltar. Então a última mensagem dessa série, Amor Revelado na Cruz, é essa que eu quero dizer para você agora. Jesus vai voltar. E ele usou aqui uma linguagem muito própria e próxima. Você sabe que o contexto que Jesus disse essas palavras foi um contexto patriarcal. Era muito comum o pai, o chefe da casa, ele ter ali uma casa principal e ele ia fazendo puxadinho, sabe? Ele ia colocando quartos, outras casas ao lado para os filhos, e eles tinham muitos filhos. Então, quando o filho ia casar, o que ele fazia? Ele saía da casa do pai, ele ia até a casa da esposa, buscava a noiva, né? E eles voltavam numa festa. E ali, na casa agora do pai,
era feita a festa e eles podiam morar ali para sempre. Quando Jesus disse isso, ele estava exatamente usando essa linguagem familiar e dizendo assim: olha, na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos puxadinhos. Eu estou indo preparar-vos lugar, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir buscar você. Quando eu voltar, eu vou resgatar você deste mundo e você vai morar comigo, lá na casa do meu pai. Você vai andar nas ruas de ouro, você vai ter a minha companhia, você vai estar diante dos anjos, você não vai ter mais pecado, você vai viver a glória de uma vida perfeita. Eu vou vir te buscar. Essa é a promessa de Jesus. E sabe, querido, Ele está voltando mesmo. Porque em Mateus capítulo 24 e 25, Ele deu sinais de sua vinda. E por todo o cenário histórico, nós vemos que estes sinais foram se cumprindo de forma precisa. As profecias também de Daniel e Apocalipse, elas se cumpriram na história de forma precisa. Nós já não vivemos mais no tempo do fim, nós já estamos vivendo no fim do tempo do fim. Muito em breve, o céu vai se rasgar e Jesus vai voltar com milhares de anjos. Olha a imagem que tem esse verso tão bonito. Jesus está no céu. Agora Ele não está mais com uma coroa de espinhos na cabeça. Ele está com uma coroa de glória. Ele não está mais com um corpo ensanguentado. Ele está com uma veste branca reluzente. Ele não está mais sozinho, desamparado, pendurado numa cruz. Ele está assentado no trono, na companhia de todos os anjos do céu. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo olho o verá. Vai ser o maior acontecimento da história. E todos que hoje o aceitam como Senhor e Salvador, todos que hoje vivem como filhos dele, desfrutarão da vida eterna. Os que passaram pela morte vão ressuscitar, porque ele, ao voltar, ele vai dar a sua palavra de ordem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai chamar os seus filhos à sepultura, e esses filhos fiéis que o receberam aqui como Senhor e Salvador, vão sair da sepultura. Estes filhos fiéis ressuscitarão incorruptíveis, num corpo de glória, sem a presença do pecado, completamente transformados. Estes seus filhos serão ressuscitados. Os justos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus serão também transformados. E todo o povo do Senhor, de todas as eras, vão olhar para o céu e dizer: esse é o nosso Deus em quem aguardávamos. E eles vão ascender ao céu com Jesus. E depois de um período no céu, vão viver a vida eterna nessa terra transformada. Esse é o final da história. Começamos no primeiro dia, lá no início, quando tudo era perfeito e entrou o pecado. E estamos terminando hoje, lá no fim, quando o pecado será tirado e todas as coisas restauradas. A volta de Jesus é o evento mais importante que está diante de nós. A Igreja Adventista do Sétimo Dia carrega no seu nome essa mensagem. Porque somos adventistas? Porque nós esperamos o advento de Jesus. Nós esperamos Ele voltar. Mas o céu não vai ser o mesmo se nós não estivermos juntos lá. Por isso, querido amigo, eu quero hoje dizer para você: abra o seu coração, aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Chegue diante dele agora, do trono da graça, receba a misericórdia dele, para que quando ele voltar, você esteja pronto e possa estar no grupo dos salvos, para desfrutar da vida eterna ao lado dele. É o seu desejo?
eu quero fazer uma oração com você agora. E quero desafiar você a não parar por aí. Talvez você ficou encantado com tudo que você aprendeu durante todas estas aulas, mas nós temos muito que aprender. Uma das formas para nos preparar para a volta de Jesus, sabe o que é? É estarmos conectados com a palavra dele. É buscarmos cada dia compreender as Escrituras. Por isso, não basta hoje eu aceitar a Jesus de forma verbal, eu aceito. Eu preciso dedicar a minha vida para ver o que Ele tem para mim e andar de acordo com as orientações dEle. E esse é o objetivo do Compreendendo as Escrituras. É te ajudar no esclarecimento da Bíblia, fortalecer sua fé, para que você esteja pronto no momento da volta de Jesus. Ontem eu fiz um apelo especial aqui, dizendo que nós preparamos um formulário. Esse formulário é para você preencher os seus dados e participar de uma jornada incrível conosco, uma jornada de estudo da Palavra de Deus. Depois dessa série vamos começar outra, que é a série Compreendendo as Escrituras. Vamos estudar 22 temas da Bíblia. Deus quer falar com você. Então, em resposta ao apelo de Jesus nessa noite, eu quero dizer para você, comece a se dedicar para entender mais a Bíblia. Você vai ter o link aqui na página do Compreendendo as Escrituras. Vai ter ali uma foto, estudo especial, o link você clica, preenche esse formulário. Nós vamos ter um grupo especial, seleto, fechado no próprio WhatsApp, e depois você vai receber todas as novidades para estarmos conectados com Jesus aqui. E ao caminharmos com Jesus aqui, estaremos nos preparando para o seu grande retorno. Então, que você tome essa atitude hoje, de entregar o seu coração nas mãos dele, de se comprometer com o estudo da palavra, e nós estamos te ajudando nesse processo. E em breve, pela graça do Senhor, se nós não nos encontrarmos mais aqui na terra, nós vamos ter um encontro no céu. Que Deus te abençoe muito. Quero fazer a oração final então nessa oportunidade. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque há mensagens lindas além da cruz. Obrigado porque Cristo ressuscitou. Obrigado porque Cristo foi entronizado no céu. E obrigado porque Cristo vai voltar. Essa é a promessa. O nosso coração, ó Deus, hoje canta por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Hoje nós te louvamos pelo ato da criação e pelo ato da redenção. Hoje nós te louvamos pelo acesso que temos diante do trono da graça. E queremos estar cada dia caminhando com o Senhor. Por favor, nosso Deus, abençoe a nossa vida de forma especial. Enche-nos com teu Espírito. Nos conduza enquanto o Senhor não retorna a este mundo, firmes na tua palavra, que possamos agora iniciar uma grande corrente de estudantes da Bíblia, pessoas interessadas em ouvir a tua voz, e que assim estejamos fortalecidos e prontos para que quando o Senhor voltar, possamos fazer parte do povo santo que vai herdar o reino. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe de forma muito especial, um grande abraço e a gente se vê então em breve. Preencha o formulário, vamos continuar tendo contato e vamos começar uma outra série e você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe muito e a gente se encontra juntos para estudar mais a palavra de Deus em outras ocasiões. Até mais, um forte abraço.